Um ateu perguntou a um oriental como ele saberia, de fato, sobre a existência de Deus. E aquele homem, então, acabou dizendo: como posso saber que alguém andou na minha barraca, na minha morada, logo após acordar pela manhã? E aquele homem respondeu: pelas pegadas encontradas ali. E é assim também que encontramos e que falamos e que compreendemos muito mais sobre a existência de Deus. Quando vamos observando esses sinais, quando Deus se revela para nós como Deus de aliança, como Deus de promessa, como Deus que não é homem para mentir, e aos poucos a gente vai se entregando a esse amor. Pense nisso. No ar, o seu 99 Show. Come on, everybody. Come on, everybody. Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show podcast. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Wellington Alencar. E olha, é sempre uma maravilha ter você aqui todas as semanas com uma entrevista nova, com uma temática que a gente procura construir para poder contribuir com você. Afinal de contas, esse é um podcast generalista, onde a gente trata de diversos temas todas as semanas, como, claro, uma maneira de poder entender cada dia mais o meio social onde nós estamos incluídos, tá bom? Aproveita e já vai seguindo aí essa proposta, clica nesse sininho, compartilha a ideia com todas as pessoas, com os amigos, com o grupo da família, com o grupo da faculdade, enfim, colabora com a gente que eu te garanto que esse podcast vai te surpreender todas as semanas, tá bom? E olha, em nome da Claro, a Claro que é maravilhosa, é a maior e melhor operadora desse país, não tem pareia, não tem comparação. Com a Claro você vai só se adaptar a sua necessidade aos planos que nós temos à sua disposição. Tem o Prezão campeão da Claro, 9 GB de internet, WhatsApp limitado, videochamadas para qualquer lugar desse Brasil por apenas R$ 24,99 por 30 dias. Você não ouviu mal, R$ 24,99 por 30 dias. Você tem um Prezão, vai fazer aquela videochamada, a senhora que os filhos mora longe, a senhora quer ver os netos, e se a senhora é igual eu, quer ficar vendo cara crachá, fazendo a chamada de vídeo com o Prezão campeão da Claro, R$ 24,99, a senhora já se garante, tá bom? Ah, Wellington, mas eu gasto muito mais, eu fico sempre ali assistindo o 99 Show Podcast, as entrevistas, como é que eu faço? Não se preocupe, tem o Claro Flex também, tá bom? 20 GB de internet, onde a senhora fica acompanhando ali através de uma plataforma todo o seu consumo mensal, é uma maravilha, tá bom? Não perde tempo, vem pra Claro você também. Beijo pro meu querido amigo Renatinho Vernes, beijo também pro Daniel Xuxinha e pro Diogo Guerra, que é o diretor regional da Claro, que estão conosco aqui também no 99 Show Podcast. E claro, lembrar pra você também que esse é um projeto independente, que você pode colaborar também conosco, com qualquer que seja a quantia. Tá aí o QR Code aí no canto da sua tela, tá bom? Se você puder ajudar com uma quantia generosa, bem. Se você puder ajudar também com uma quantia mínima, a gente fica muito feliz para que esse projeto possa andar cada dia mais e avançar, tá bom? Contribua com a gente. Comente aí também todo o conteúdo que a gente coloca, seja através dos shorts, que são vídeos menores, né, de 1 minuto, ou seja, através das nossas entrevistas. Ah, e também sugira temas. Você pode entrar no PGM99 Show no Instagram, você pode sugerir uma temática. Olha, eu queria que vocês entrevistassem alguém da área de saúde, eu queria ter algumas dúvidas ligadas à educação, que eu acho que vocês poderiam entrevistar um profissional. Não tem problema, tá bom? Entra lá, PGM99 Show no Instagram, que nós vamos juntos. E olha, hoje, tratando sobre um tema do qual a sociedade muito se pergunta, é uma novidade ligada à área da tecnologia, que muitos se assombram com o tamanho da evolução e de onde isso pode chegar. Eu estou falando da IA, da inteligência artificial, e a gente conseguiu aqui conseguiu marcar com um professor, que é o professor Otílio Paulo. Ele é nascido em Teresina, casado, pai de 3 filhos, amante da tecnologia, professor do IFP, e vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa inteligência artificial e todas as suas controvérsias. Professor, seja bem-vindo.
Oh, boa noite, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que vão estar assistindo, né? Certo. Um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir aqui no programa de vocês. Prazer é nosso, professor. Muito obrigado pela compreensão, por ter atendido esse chamado. Conta primeiro pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida, como é que o senhor acabou evoluindo nessa área acadêmica, professor Atílio? Bem, eu sempre costumo dizer que eu não imaginava inicialmente ser um professor, né? Na área da docência. Eu imaginava sempre ter empresa, ser empresário. A gente tem essa questão de crescer, né, como um bom profissional. E aí, por circunstâncias da vida, fui convidado um dia para ir numa faculdade, né, para mostrar alguns conhecimentos que eu já trabalhava na área da computação. E Sim, aí gostei, me empolguei. E aí acabei, né, fazendo alguns concursos, por exemplo, da UESP. Fui professor da UESP, fui sim. professor da Faculdade RSA em Pix. E depois fui professor do Instituto Federal do Piauí e hoje estou no Instituto Federal do Piauí, né, como professor. E aí, dentro desse contexto, trabalhando com esses temas, né, fui chegado a fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e foi onde eu conheci a inteligência artificial, né, trabalhando Sim. com essa parte de focado para análise de imagens médicas, mas no contexto de redes neurais, né, inteligência artificial, que hoje é um tema que, né, dentro desse contexto que a gente tem até a própria política hoje, todo mundo Hum, é meio, né? A IA hoje está em todas as áreas e é sim. essa a grande preocupação hoje que as pessoas pensam. O senhor foi criado em Teresina, qual foi o contexto familiar? Sou de Teresina, sou aqui do Parque Piauí, né? Sim, Teresina, Zona Parque Piauí, fui Sul. criado Zona Sul até os meus 26 anos, aí logo depois fui aventurar, fui morar em São Luís, na época, né? Questão para trabalhar com doutorado, e hoje retornei aqui, estou em Teresina, sou filho de Teresina com muito orgulho. E aí, quais são os sinais da infância que já lhe mostravam que o senhor iria galgar o que o senhor faz hoje? É, durante a infância, o computador foi me apresentado, né? Eu tinha 14 anos quando eu fiz um primeiro curso Basic ainda, lá naquele tempo, Sim. COBOL. E aí fiquei apaixonado por isso. E aí logo em seguida, depois de alguns anos, tive a oportunidade. Minha mãe sempre gostou muito, não tá mais conosco, mas me deu um computadorzinho, um 286, DX2. Sim. E aí a gente começou a fazer algumas soluções, alguns brinquedinhos, alguns programas. E aí a gente conseguiu montar uma empresa que vendia softwares para empresas. A gente teve aqui na época uma empresa de soft house aqui, que vendia um sistema muito famoso, que era o Netfarma. Hum, Acredito que ainda hoje algumas farmácias utilizam ainda esse sistema. sim. E aí, com essa sociedade, a gente montou uma empresa e vendemos por muito tempo. Depois a gente se separou. Esse meu sócio ainda hoje continua com essa empresa, com esses clientes, e eu fui para a área docente. O senhor era filho mais velho, filho mais novo? Não, eu sou um filho, para a gente falar em termos de família. Ah, O meu pai teve outros relacionamentos, né? Eu sou filho de sim. pais separados. Se nós juntarmos hoje, eu tenho praticamente 21 irmãos. É mesmo. Juntando. É uma família Sim, bastante grande. sim. Mas Mas graças foi a criado Deus. no meio de todos, não, né? Sim, sim, a gente no início teve ainda essa mais dificuldade, mas hoje a gente dá bem com todos esses irmãos, praticamente assim, das famílias diversas, né, que meu pai formou. E graças a Deus a gente tem um bom relacionamento em todos os irmãos. Mas o senhor foi rimo de família muito, muito cedo? Como é? Teve que É, ser eu, emancipado, ajudar em casa? na Como é? verdade, sim, né? Assim, minha mãe, ela sempre foi uma batalhadora, minha mãe trabalhava na área de saúde e tudo. E, graças a Deus ela tinha assim, uma forma de se remunerava bem, né? Era servidora da prefeitura, Hum, né? Na época pagava bem, né? Hoje não é tanto como era no início. E aí sim. ela conseguiu criar os filhos, são 7 filhos com a minha mãe, né? Meu pai são 7 filhos, né? São 6 irmãos. E foi uma vida que nós tivemos uma vida assim de tentar saber que você tinha que ter um diferencial, o diferencial era o estudo, e ela investia muito nisso, né? Tanto é que ela me deu esse computador, tanto é que ela investia nos cursos, e hoje eu tenho muito a agradecer por ela ter investido nisso, em Sim, mim, no sim. estudo, no conhecimento, né? Que é o que hoje, de certa forma, a gente tem um nível de conhecimento e de estudo que poucas pessoas conseguem chegar, né? No nível de mestrado, doutorado, não sendo melhor do que os outros, mas que é algo que eu agradeço muito pela a infância que eu tive, minha mãe, nesse contexto de fazer com que Aí. a gente buscasse os estudos. Uma guerreira, viu? Que o senhor com 7 irmãos, ele ainda tinha dinheiro para comprar computador ainda. Aí feliz de um feijão, né? Com uma Pois é. família com esse tanto de gente assim. Mas é uma maravilha, né? Porque Deus abençoa e cada filho tem
um envolvimento especial na vida de um pai e de uma mãe. Não, é lógico. A minha mãe, assim, ela é muito espelho, né? Dos nossos irmãos, e pra mim, assim. Então, eu me espelhava muito na garra, na vontade da mulher. Porque não é fácil, mãe, só, né, separada, criar filhos, cuidar, né? Então, eu tenho, como se fala, dos irmãos, eu sou o caçula dos homens. Então, eu era muito mimada. A mamãe, acho que, por ser o mais novo dos homens e tudo, então eu tinha esse mimado todo. Mas ela conseguiu, acho que acredito que ela, lá onde ela está, ela conseguiu olhar e dizer que realmente conseguiu vencer, assim, no aspecto dos irmãos, no qual eu cheguei, né, dos filhos dela. Pronto, que massa. Professor, o senhor tem também especialização em robótica, né? Automação. Como é que é isso? Eu atuo hoje com algumas áreas, né? Dentro do Instituto Federal do Piauí, hoje eu estou coordenador do ambiente de inovação, que é o Gruna Labs, um laboratório de inovação voltada para soluções, tanto dos professores, alunos, técnicos administrativos e da comunidade geral. A ideia é trazer esse público, que é levar o Instituto para fora dos muros. Essa é a ideia hoje do Instituto Federal do Piauí. Nosso reitor está com essa pegada. Nós estamos construindo um polo de inovação do Instituto Federal do Piauí. Que massa. Que vai funcionar ali no distrito de inovação, ali próximo ao 25BC, né? Onde está sendo montado todo aquele distrito de inovação. E a ideia é que a gente consiga criar soluções. Antigamente a gente pensava muito na pesquisa como pesquisa de bancada, pesquisa de você produzir um livro, produzir um journal, né? Produzir um artigo, apresentar em um evento. E hoje a gente vê isso como consequência. A ideia hoje é você fazer a pesquisa aplicada, voltada a um produto, a você resolver o problema de alguém na sociedade, de modo geral, e aquilo ali virar um produto que vai solucionar algum problema, alguma problemática que a sociedade ainda queira. Exato. E aí o journal, o artigo, o livro vai vir agora como consequência. Vem tudo isso, mas não agora como objetivo. O objetivo agora é um produto para resolver a dor de alguém, né? Dentro desse contexto do empreendedorismo inovador, pesquisa aplicada. E a juventude hoje tem... Porque eu tenho 42 anos e na época a gente era criado e estudava para ter uma coisa formal. Você vai ser advogado, papapá... Né? E aí você vai ser médico, o outro vai ser jornalista e tal. Mas hoje a visão de mundo é muito maior. Você empreender com inovação, com a criação de novas tecnologias. Como é que o senhor avalia hoje, faz essa comparação de 20 anos atrás ou 30 anos atrás para quem começa a construir uma carreira nos dias de hoje? O que a gente percebe hoje, né? Até vou falar um pouquinho assim. 8 anos atrás, a gente via que os alunos, eles não tinham muito essa percepção. Ou eles faziam os cursos voltados para ir ou para o comércio ou ser servidor público, né? Fazer um concurso. Sim. E o que a gente tem visto hoje com o advento da tecnologia é que eles estão mais apaixonados. A tecnologia apaixona esses jovens. Você pode ver que hoje, dentro do contexto, por exemplo, do Enem, das universidades, as notas dos alunos de tecnologia, dos cursos de computação, em algumas delas são as melhores notas. Sim. O Instituto Federal do Piauí, por exemplo, o aluno que ficou em último lugar do vestibular, ele passava para qualquer outro curso. A nota dele foi maior do que qualquer outro curso. Aí, tá vendo? Por consequência disso, foi aberto mais 3 turmas. E mesmo assim, esse último aluno da terceira turma, o que entrou com menor nota, passava em qualquer outro curso do Instituto Federal do Piauí. Ou seja, eles são apaixonados por isso. E a tecnologia apaixona. E a gente vê que eles agora querem empreender, eles querem aprender, eles querem estar nesse meio tecnológico, dentro dessa tecnologia, né? Que hoje muito se fala, a questão hoje em evidência é a inteligência artificial. Sim. E nesse contexto a gente tem que entender, por exemplo, a inteligência artificial. O que é isso, né? Conceitualmente, é como a máquina aprende a fazer as coisas que o ser humano hoje faz melhor. Sim. Mas depois que ela aprende, o ser humano fica para trás. Isso é a grande realidade. E hoje eu costumo dizer que tudo que o ser humano ensinar a máquina, ela vai aprender. E depois que ela aprende, que ela é bem ensinada, o ser humano já não tem mais como tomar de conta. Por quê? A máquina aprende, ela não tem cansaço, ela não tem fadiga, ela não tem sono, ela não tem, chegou mal, brigou com a esposa, brigou com o namorado, no outro dia não. A máquina ela vai funcionar analisada do mesmo jeito a primeira. Tem depressão. Não tem. Não recebe 13º, nem férias. E ainda tem a questão que, por exemplo, dentro desse contexto da inteligência... Bicha velha trabalhadeira essa máquina, né? Não cansa. Trabalha mesmo, não cansa, não tem fadiga, né? E assim... um dos filmes que relata muito bem isso, a gente vem colocado a questão da Skynet, né? Do Exterminador do Futuro. O grande problema é que existem pessoas que estão trabalhando de forma a criar soluções
que sejam maléficas, que sejam ruins para o ser humano. Que isso é uma pena. Mas assim, ela vai aprender coisas para o bem e coisas para o mal. Então vamos lá, o que é que a gente já tem de positivo hoje através da inteligência artificial, na sua opinião? Por exemplo, hoje já é provado que a inteligência artificial ela já tem uma assertividade, por exemplo, para o tratamento do câncer, acima do que o ser humano hoje consegue detectar. Provado que hoje o ser humano consegue em torno de 80% a 82%. E a máquina já consegue acima de 90%, 92% de assertividade para detecção do câncer, por exemplo, na análise de imagem. Ou seja, ela consegue ver dentro de uma imagem, né, a nível de pixels, que o ser humano não consegue. E essa análise hoje é feita totalmente dependente da visão humana. Tá? Por exemplo, hoje o tema muito batido na política, né, que se você não usar a inteligência artificial e não disser, não for dito que usou, você pode perder o seu mandato. Sim. Mas aí no contexto da beneficidade, você fez um vídeo muito interessante, está com uma má qualidade de áudio ou de vídeo, a IA entra naquilo ali e consegue melhorar o áudio, o vídeo. Então isso é bom para a política em si. Mas aí você ter contexto de você botar, por exemplo, a fala em um candidato falando mal de alguma coisa que não é a fala dele, a IA pode fazer isso também. Ou colocar num vídeo, num contexto que não é uma pessoa. Então, de formas maléficas e benéficas, pode aparecer de todos os contextos. Então são preceitos que as pessoas é quem ensina. Então, quem ensina a máquina? O homem. Então, o homem pode ensinar ela a aprender coisas boas, mas pode ensinar ela a aprender coisas más também, infelizmente. Então, no contexto político, se eu quiser, como publicitário, criar um candidato fake, que diga algo que ele não acredita, que tenha ideias e disseminar isso, eu consigo. Perfeitamente, né? São chamadas as deepfakes. Você bota a voz de uma pessoa em um contexto diferente, ou seja, ele não falou aquilo, mas ele consegue representar a voz do candidato com o texto e vai falar como se fosse o candidato falando, por exemplo. Um vídeo da mesma forma. Então, isso é possível, e a IA faz isso perfeitamente, e isso é maléfico, né? Sim. Mas assim, o contexto é que a inteligência, ela deve ser usada, acredito que para o bem, por exemplo, melhorar um vídeo, melhorar um áudio, né? O que não pode ser feito é nesse contexto de conturbar, de mentir, de fazer as notícias fakes, de usar de forma inadequada, né? Que contribuições positivas e favoráveis a gente já pode observar da IA, por exemplo, na área da saúde? Hoje, dentro da área da saúde, né, eu costumo dizer uma frase que diz que, por exemplo, no contexto das imagens, hoje a maioria dos tratamentos de câncer são voltados com análise de imagem. Você tem que olhar o tumor e visualizar o tumor. Existem outros também, mas no contexto da imagem. A IA ela consegue ver estruturas dentro de uma imagem, por exemplo, de um tumor cancerígeno, que o olho humano não consegue. Então já existem soluções, né? Por exemplo, nós criamos uma inteligência que ela consegue detectar as regiões tumorais baseada na ressonância magnética da mama, auxiliando o médico a dar um diagnóstico mais preciso no tratamento. Sim. Né? Hoje nós temos um padrão ouro, que é a mamografia, que já detecta, né, o rastreio inicial, mas depois de rastrear você tem que fazer o tratamento, que é o que cura. Então a gente já conseguimos desenvolver aqui em Teresina uma inteligência artificial que ela consegue através do agente de contraste, que é colocado na corrente sanguínea do paciente, Sim. ele consegue mapear esse agente de contraste, como é que foi o comportamento dele dentro da mama, e consegue dar subsídios para o médico em regiões que são sugestivas de malignidade. E aí o médico, claro que não é para a gente substituir o profissional, jamais. A nossa intenção é dar um segundo olhar, uma segunda opinião, para que o médico possa direcionar o seu olhar para aquelas regiões suspeitas de malignidade, para que ele possa dar um diagnóstico mais preciso. E o foco é no tratamento, né? As soluções que existem hoje a nível de mundo é tudo voltado mais para detectar o câncer, que é perfeito, é ótimo. Mas a gente tem que tratar, e o que cura é o tratamento. A IA eu diria assim, a gente viu muito agora durante essas pandemias, a indústria de medicamentos cresceu muito, né? E a gente muitas vezes tem a impressão de que eles não têm muito interesse em chegar na cura das situações, mas muito mais em você aprender a lidar com aquela doença, com aquela situação. A IA é um risco para a indústria de medicamentos? Olha, a gente tem que entender que a IA é como uma aliada, né? A gente tem que entender como uma aliada. Vamos imaginar que a gente cria uma IA que ela consiga a cura do câncer. Sim. Perfeito. Mas assim, para a indústria da medicina, isso vai ser legal? Isso vai ser bom, né? As pessoas dizem que ainda não tem a cura do câncer porque a indústria farmacêutica não quer. Sim. Né? Mas não vamos pensar no sentido. Mas a ideia é que você pode colocar uma IA hoje para aprender preceitos, como você consegue detectar se a pessoa tem câncer,
por que aquele comportamento? Que é o caso que a gente, por exemplo, nós, nesse módulo 2 que a gente vai fazer nessa nossa IA, ele consegue já rastrear e dizer a sugestividade. A ideia agora é que com os pacientes que ele aprendeu, que aquele tratamento não foi bom, com aquele paciente aquele tratamento deu certo, com esse ele vai aprendendo com esse histórico desses pacientes, e a ideia agora é colocar que ele consiga predizer para um novo paciente, baseado no histórico que ela aprendeu daqueles pacientes, o melhor tratamento para esse paciente vai ser esse, e se assertivamente. Tá? Então, a gente tem que ver como uma aliada, dentro, por exemplo, os fármacos hoje que são construídos, né, as medicações, você pode criar inteligências que possam ver para que a pessoa possa ter efeitos colaterais menores. Então, é nesse contexto. Então, eu não queria colocar muito que a gente vai... se é um contexto de fazer mal para a indústria da medicina. Eles têm que entender que eles vão poder produzir drogas melhores, medicamentos melhores, com o uso da inteligência artificial. Na área da educação, por exemplo, que novas tecnologias através da IA começam a se destacar? Um contexto bem interessante é você sempre iniciar esses alunos, né? A iniciação tecnológica, quanto mais cedo, melhor eles entrarem nesse contexto. E hoje a gente tem a questão da educação desses alunos do ensino fundamental para a robótica educacional. Entender o que é um robô, um Arduino, como eu consigo um braço robótico, como é que eu faço uma programação para automatizar um processo. Então, esse contexto dentro das escolas já estão acontecendo, né? A gente tem um projeto que foi colocado aqui junto com a prefeitura para ensinar a robótica educacional para esses alunos do ensino fundamental. O próprio Estado, né? A gente está vendo que o governo também está colocando dentro das escolas a iniciação tecnológica, ou seja, a iniciação de cursos de automação, de programação da inteligência artificial para esses alunos. Claro que num contexto, para que eles entendam o que é isso, que a gente tem que entender que a inteligência artificial é uma máquina, certo? Mas que ela aprende tudo que o ser humano botar para aprender. Mas, de certa forma, ainda é uma máquina. Certo? Sim. Então, a educação hoje tem se voltado muito para dar nessa iniciação e educar no sentido de mostrar como é que essa inteligência deve funcionar, como é que deve ser feita, deve ser usada, porque se a gente aprende do início como deve ser feito da forma adequada, então a gente vai crescer já com esse intuito. Eu estava, inclusive, até discutindo um tempo desse que existe aí o submundo da internet, né? A Dark Web. Sim. E aí eu nunca acessei a Dark Web. Eu sou bastante tempo dentro da computação e eu nunca acessei o Dark Web. Eu estava até comentando, será que é porque eu não tenho muito esse lado de ir para a parte dark, escura da coisa? Eu, por exemplo, assim, nunca pensei em fazer algo de um sistema para invadir um banco, por exemplo. Então, isso é muito da questão da cultura, como você vai sendo educado. E a educação é fundamental para que você possa embutir nesses jovens que eles não precisam ir para aquele meio, para aquele caminho. Mas às vezes isso é desafiador, é prazeroso você fazer algo, invadir uma rede, invadir um sistema, ou fazer algo que embora seja uma questão prazerosa, e acaba você se viciando com isso. Isso é um grande problema também. Entendi. Agora, professor Atílio, e profissões também podem estar em xeque com o desenvolvimento da inteligência artificial? Com certeza. Esse é o que sempre se questiono, coloco, né? Tem até um grande escritor, né, filósofo, que é o Yuval Noah Harari. Ele fala que, né, no seu último livro, que é o Homo Deus, que o homem está brincando de ser Deus e que a inteligência artificial, né, vai destruir o próprio conceito de ser humano e que o homem está se destruindo, né? Que os empregos vão ser destruídos, vários empregos. De certa forma, ele tem verdade nisso. Mas a IA veio realmente para serviços repetitivos, cansativos, análogo à escravidão. Esses trabalhos realmente eles devem ser substituídos por uma máquina. Eu também tenho esse contexto disso. Mas serviços humanizados, serviços que ainda precisam do ser humano, do sentimento, que a máquina... Até bem pouco tempo atrás eu imaginava que a máquina seria difícil entender o cheiro, interpretar a cor, interpretar quem está alegre, triste. E ela já faz isso hoje perfeitamente. Mas ela ainda não consegue ter uma habilidade boa com o sentimento. Sim. Né? Ela pode até aprender alegre, triste, feliz, mas internamente ela não consegue interpretar aquilo como um sentimento como o ser humano faz perfeitamente. Né? E com os adventos hoje das deep learnings, né, das redes neurais artificiais, onde ela consegue aprender de forma mais evolutiva, digamos assim, mais por si só, né, que é chamada das famosas black box, ela consegue aprender isso baseado, né, que antes o aprendizado de máquina era baseado na matemática estatística, a matemática convencional. Hoje ela é
baseada, né? Ela utiliza de biológico. Como o cérebro humano aprende, como é feita a sinapse no cérebro humano, como é que eu consigo aprender desde a infância do início. E hoje os algoritmos são todos voltados hoje na matemática biológica, biologicamente como o ser humano aprende com o cérebro. E isso é fantástico. Então, como é que a gente vai poder proteger o pai de família que muitas vezes só aprendeu aquele empreguinho básico, mas que precisa dele para sustentar a sua casa? Na verdade, esse contexto desses empregos, subempregos, né? Por exemplo, eu costumo dizer que um pedreiro hoje vai ser muito mais difícil ser substituído do que, por exemplo, um repórter que faz a leitura apenas de um teleprompter. Sim. Então, esses serviços que dependem ainda do ser humano, que precisam ainda, é claro que eles vão demorar um pouco mais a ser substituídos. A IA vem para tentar, assim, no meu contexto, é substituir trabalhos escravos, análogos à escravidão, análogos à forma de insalubre. Nesse contexto, é importante que a IA possa fazer esse tipo de trabalho e substituir isso. Mas existem trabalhos, por exemplo, os motoristas de aplicativos, os carros autônomos já estão aí, já é uma realidade. Nós ainda não temos a tecnologia ideal. Teresina, por exemplo, Piauí, que é 5G para poder funcionar, mas ela está vindo, está vindo. E quando vier daqui a pouco, não vão precisar mais de motoristas. A máquina vai aprender a dirigir perfeitamente, certo? Mas são serviços que, por exemplo, tirou o emprego do motorista de Uber ou de aplicativo. Mas são serviços que, por exemplo, a máquina ela vai frear certinho, ela vai andar na velocidade correta, ela vai evitar acidentes. Ou seja, é nesse contexto também que vai melhorar para a sociedade. Então a gente tem que entender o contexto do qual vai ser substituído esses empregos. E assim, a gente não quer que haja essa massa de desempregados, mas ela vem para isso. E essas pessoas que vão perdendo esses empregos insalubres de forma análoga à escravidão, que é fazer o quê? Com que eles sejam capacitados e aprendam e sejam demandados para outras mãos de obras que com certeza vão existir. Aí, carros autônomos, rapaz, o negócio é forte, viu, Dio? Complicado. Não é, rapaz, a pessoa andando ali, aquele carro fantasma, ali não tem um motorista, já pensou. Mas, professor, nesse advento da tecnologia, o risco também dos super gênios, né? Os hackerzinhos bagunçar esse sistema não é grande, não. Sim. Mas hoje nós temos o contexto da criptografia. Hoje a criptografia está indo para criptografia quântica. Então, para você hoje descriptografar um código, por exemplo, é complexo. E quando se fizer com a computação quântica, vai ser mais complexo ainda você invadir sistemas, porque vai ter uma complexidade muito maior do que existe hoje. Então, a segurança é fundamental para isso também. Então, ao tempo que cresce as invasões, cresce a forma de burlar os sistemas, também cresce a forma de segurança. E é comprovado que a maioria dessas invasões, dessas quebras, existe alguém dentro, alguém que deu informação, invasou para que consiga se entrar, por exemplo, numa rede dessa. Então ele precisa de ter mais acesso em si. É claro que tem pessoas que conseguem sem isso, mas é provado que a maioria dos casos teve a ajuda de alguém que já conhece, que já acessou, que já entrou dentro desses sistemas. A gente falava da internet das coisas, né? Há pouco tempo, de que colocando ali numa cadeira, você tinha um grau de durabilidade dela, né? Colocando num carro e tudo, você ia poder, digamos assim, administrar aquela máquina de uma maneira muito melhor. A IA deixou, por exemplo, a internet das coisas para trás? Não. Ela é aliada, né? A IA hoje entra, por exemplo, para deixar uma geladeira inteligente, uma TV inteligente, né? Uma luz inteligente, né? Para deixar os eletrodomésticos de forma, né? Os devices, os dispositivos de forma inteligente. Sim. A IA sempre vai ser parceira, aliada a esse contexto. Então, a internet das coisas hoje é uma realidade, né? Você ter as casas inteligentes, os equipamentos inteligentes, a automação inteligente. E a IA atua ali onde, por exemplo, tivesse uma pessoa para ligar um dispositivo, acionar. Então, você coloca uma IA para que ela aprenda, tá de noite, de dia, ou desliga tal hora, ou então tá chovendo. Ela percebe, em termos de sensores, que chovendo não precisa aguar a minha casa, então ele não vai ligar a irrigação. Então, são parceiros, são aliados, caminham juntos, né? Porque a IA, né, a inteligência artificial hoje, ela é meio, ela vai estar na medicina, na matemática, na química, na biologia, e é uma realidade. E nós temos que aprender a lidar com isso. Entender que é sem volta. Antigamente, você chegava num local, os sistemas funcionavam. Hoje você chega no banco, a internet acabou, o sistema lá parou, a loja para de vender, não tem mais.
E a IA, ela entrou também nesse segmento. Não tem mais volta. A gente tem que se adaptar, a gente tem que se acostumar, a gente tem que entender que ela vai fazer parte do ser humano, né? Vamos ver máquinas daqui a alguns anos que vai ser semelhante ao humano, que você não vai conseguir nem diferenciar se é humano ou é realmente uma máquina, devido à perfeição que vai ter. Tá? A gente vê, por exemplo, várias pessoas de países subdesenvolvidos como o Brasil irem morar na Europa para lavar pratos, para fazer esses subempregos, né? Que é mais complicado. E pessoas que se sustentam disso, né? Então, a partir de agora, com a IA, essa mão de obra vai ser toda descartada? Dizer que vai ser toda descartada é um exagero grande, né? Dizer isso, mas esses serviços que uma máquina pode fazer, lavar pratos, por exemplo, já tem lavadora de pratos. Com a IA, eu vou ter lavadora de pratos inteligentes, certo? Que vai poder controlar direitinho, secar e tudo. Então, e assim, lavar pratos é hoje um emprego, poderia estar fazendo um outro tipo de emprego. Então é nesse contexto que a gente tenta trazer a IA para fazer com que a gente possa ter empregos mais saudáveis, mais salutares para o ser humano. E com esse contexto que a gente vai ter da IA substituindo esses trabalhos mais braçais, vamos dizer assim, né? Mas nem tanto braçais. Por exemplo, o pedreiro é um trabalho braçal, mas a máquina para ainda chegar a esse nível, ela, não vou dizer que vai demorar muito não, mas ela ainda vai demorar um pouquinho para poder fazer um trabalho que um pedreiro faz hoje. Mas já temos máquinas hoje que já rebocam, que já faz a parte de cementista, tudo na parede, tudo. Então, breve vão ter esse serviço, mas a tendência é que a gente consiga criar meios, mecanismos de que esses empregos que vão sendo destruídos, né, que vão sendo substituídos pela máquina, que sejam criados novos, né, e que essas pessoas possam ser adequadas, ser reestruturadas para esses novos empregos, mas isso é uma grande realidade. Mas a IA não vai fortalecer um conceito de autossuficiência que pode prejudicar nas relações humanas? Porque eu vou deixar de me relacionar com as pessoas, porque eu tenho uma pessoa que vai, eu tenho uma IA que vai acender a minha luz, eu tenho uma IA que vai abrir minha porta, eu tenho uma IA que vai dirigir meu carro. Será que as relações humanas não estão prejudicadas, não podem ficar prejudicadas com o crescimento disso? Aí é o contexto de como vão ser criados, né? Esses novos serviços, né? Aí, essas IAs. Porque a questão é que você tem que ser sempre, a máquina não vai ter humanismo. Então, que a gente possa regulamentar isso, que ainda é muito pouco regulamentada, né? Aonde pode ser inserido, onde pode ser colocado, onde não pode ser colocado. Que é um tema que tem que ser discutido, né? O próprio Congresso está tentando, agora na política, estão tentando regulamentar um pouquinho do uso da IA, mas isso é muito pouco para o universo que ela tem que regulamentar muito mais. Que tipos de empregos podem e não podem, como é que pode ser feito. Acho que isso tem que ser regulamentado para que a gente não possa ter subempregos, essa massa de máquinas substituindo os empregos, né? Mas é questão de regulamentação, para se regulamentar. Mas assim, a máquina, eu procuro dizer, porque há 8 anos atrás eu não imaginava que ela poderia aprender algumas coisas que ela hoje já faz perfeitamente. Mas a gente tem que entender que a máquina, ela não tem o sentimento humano, ela não tem a humanização, o humanismo aqui, de a gente chegar aqui e eu me sensibilizar com você. Sim, sim. E isso é do ser humano. E a máquina realmente ela pode aprender, mas que você está triste, se sensibilizar no sentido de que ela aprendeu aquilo, mas ela não tem esse sentimento como o ser humano tem. Eu acredito que isso não vai acontecer das pessoas se sensibilizarem ou não, porque o ser humano ainda vai estar por trás disso. Mas assim, a indústria, o comércio estão procurando sempre meios de diminuir custos, né? Reduzir despesas, maximizar lucros. E a IA vai entrar nesse contexto sempre para tentar fazer isso dentro da indústria. É uma grande realidade. Eu lembro de um filme que é O Homem Bicentenário, que conta um pouco disso, né? É um robô que vê gerações e gerações passar por ele, né? As pessoas vão morrendo, os filhos, os pais vão chegando e aí a morte, né? Ela tem o seu sentido nessa existência que é a vida, né? E muitas vezes saber que uma máquina vai poder ficar durante tanto tempo ali permeando no meio de uma família enfim, eu confesso que é difícil tentar interpretar isso. Como é que o senhor avalia, professor, por exemplo, os riscos que as relações familiares vão correr com o crescimento dessas IAs? Eu tenho filhos, né? E a gente sabe que os nossos filhos, eles são muito... Então,
Eles se fecham, se trancam em quarto e tudo. Então, é você evitar esse procedimento, esse processo. E a IA, ela vai deixar com que você possam ter serviços ou funcionalidades que não precisem do ser humano, esse contato, essa interação. E aí, temos que ter a educação, a habilidade, regulamentações que possam regular isso, para que a gente possa não perder essa humanização, esse humanismo. Por exemplo, regulamentar que dentro de uma recepção de um hospital, de uma clínica, sejam por ser humanos, que tenham uma parte humanizada e tudo, entendeu? Mas o grande contexto é que a IA pode chegar a ter uma pessoa que possa fazer isso, falar bonito, atender bem, ser alegre, ser parecido com um ser humano que faria aquilo também. Sim. Tá? Então a gente tem que entender que essa é uma grande realidade. Mas nesse contexto a gente tem que tentar regulamentar, regularizar, criar mecanismo para que o ser humano não deixe, né, como o Ivano Rora, deixar de ser humano. Tem que ter a humanização. Mas assim, há um risco muito grande que algumas IAs sejam criadas exatamente voltado para mim não ter a despesa de um atendente, de um recepcionista, para maximizar os meus lucros e diminuir os meus custos. E isso a indústria, né, as empresas buscam muito isso e vão acabando perdendo. E pode ser que se perca um pouco dessa humanização, dessa humanidade. Por isso que a gente tem que estar preocupado com isso, em regulamentar certas profissões, regulamentar certos grupos, né, minoritários, de forma a proteger o ser humano. Sim. Aí é arriscado, viu, João? Tá vendo aí a situação, meu amigo? Você tem algum questionamento, João? Não, eu tava pensando se essa possibilidade da IA tá tão grande assim, Ah. acho que psicólogo também tá arriscado, porque você bota ali uma pessoa numa tela fingindo que a pessoa já tem a leitura do que é, como a pessoa já tá, já vai dar o diagnóstico ali mesmo. Hoje muitas soluções médicas, diagnósticas, a máquina pode aprender. Né? Se tem parâmetros, se tem formas matemáticas, formas de se calcular aquilo, de se encontrar aquilo, a máquina pode aprender perfeitamente, né? Auxiliar. A medicina tem uma coisa muito fantástica, que eles não permitem que diagnóstico seja feito por máquina, seja feito por pessoas que não sejam médicas. E isso, eles regularam isso. É um regulamento. A máquina pode dizer 100% de acerto, que aquilo é câncer, não é câncer, mas ele está auxiliando o diagnóstico. Ela não tem a pretensão de substituir. Embora o médico muito concorde com o que a máquina está dizendo, mas o ateste, o assino é do médico. O diagnóstico é feito pelo médico. Então é a forma que eles se regularam muito bem disso. Pode entrar, e há quem entrar, ela vai me dizer que é, o que não é, mas eu que vou confirmar e dizer se é ou não é. Tem que ter o ateste do médico. Então, eles, de certa forma, se regulam e se protegem. E a IA é para isso, é para auxiliar nesse sentido. A gente já sabe hoje que ela já consegue, através de modelos matemáticos, né, entender, interpretar e conseguir ter uma assertividade maior do que o ser humano. Isso é cientificamente já comprovado. Sim. Mas aí é a regulação. A medicina hoje não permite que seja uma máquina que diga, olha, isso aqui é isso. Ele diz, ó, isso aqui é sugestivo para isso. E aí o médico, na sua interpretação, auxilia-se daquilo e dá o seu diagnóstico. Então eu não vou mais precisar ir num posto de saúde, ficar numa fila, porque eu posso desenvolver uma IA ali que dê mais ou menos o meu diagnóstico e já um tratamento aqui pelo celular. Pode sim, pode. Por exemplo, você diz lá os seus sintomas, o que você está sentindo? Dor de cabeça, tá febre? Quantos de febre? Então, com esses parâmetros, que é o que o médico hoje usa para dar um diagnóstico ali, se você está, por exemplo, com dengue, se você está com Covid, a máquina pode lhe dar esse diagnóstico ali sem você precisar ter que ir lá. É claro que ela não vai poder te auscultar, né? Tem alguns detalhes que precisam. Mas pode criar mecanismo que ele possa ali, no próprio celular, por exemplo, Sim. Você pode criar para ver sua temperatura, pressão e tudo. Então, o mundo, junto com essa IA, costumo dizer que é infinito as soluções que podem ser criadas a partir disso. Olha, esse aí é um lado muito bom, viu? Da saúde, né? Da pessoa poder dinamizar e democratizar o acesso à saúde, né? Através da IA. É realmente uma coisa nada fácil. O Harari também fala sobre a questão do chip, né? O mal da humanidade é a depressão e que o Elon Musk está até aí agora recentemente criando algo nesse aspecto, utilizando o chip para melhoria da saúde. Mas isso se choca com alguns contextos religiosos, né? Até quando a implantação de uma IA ligada a um chip, digamos, na mente humana, ela pode destruir também alguns valores pessoais e humanos que
que eu diria que podem desumanizá-lo. Isso pode acontecer, professor? Pode, né? Porque aí é um contexto que eu sempre coloco família, né? Eu acho que família é base para tudo, tá? Então, se os órgãos públicos, né? O governo em si, de modo geral, que regulam isso, né? Os nossos deputados, a nossa política, de modo geral, né? Os nossos governantes. Não regular isso, a família não ter um cuidado bem com os seus filhos, com a sua família em si, pode naturalmente ter esses percalços. Isso é perfeitamente possível, porque a IA ela vai ser usada para o bem e infelizmente também ser usada para o mal, né? E o ser humano hoje, né, como a gente vê aí, as pessoas criam empresas hoje para enganar as pessoas, te enganar por diversas formas para tentar te roubar. Isso vai acontecer e o IA vai fazer isso também, se bem treinada, fazer bem feita. Entendi. Não é fácil não, viu, Dio? O professor Atílio tá dizendo aqui. Professor, tem alguma pergunta aí, Dio? Não sei se estou ficando preocupado ou se estou ficando feliz, né? Eu tô na dúvida agora. É forte o negócio, viu? Eita, professor. Então, assim, empregos como um radialista, por exemplo, vai poder ser substituído, né? Assim, eu costumo dizer que todos Um editor de vídeo. esses empregos que são repetitivos, que são corriqueiros, que não existe uma habilidade muito grande específica, podem ser substituídos por uma máquina perfeitamente. Isso é a grande realidade. E o professor? Nós hoje temos até as metodologias, os métodos, né, de ensinar. Inclusive, por exemplo, a gente vê hoje que esses alunos nem precisariam tanto dos professores, eles são autodidatas. Tá? Então, o conteúdo vai estar lá, tem uma IA lá, que vai simplesmente mostrar o conteúdo, passar. Por exemplo, hoje nós temos o ChatGPT, acredito que vocês devem conhecer. Sim, eu ia até falar sobre isso. Muitos alunos recorrem hoje ao ChatGPT e textos e livros estão sendo escritos para o ChatGPT, músicas estão sendo criadas para o ChatGPT, ou seja, é uma IA funcionando ali por trás. E os riscos disso? Os riscos disso, que tem dito, é a questão autoral, né? Sim. Mas você coloca lá, ele faz uma música perfeita, com melodia, com rima, com textos, projetos. Você quer fazer uma programação, né? Vai fazer uma entrevista para alguém, bota lá, ele faz as questões, as perguntas, dá o contexto. Eu fico imaginando um jornalista medíocre que não sabe nem pontuar um texto, agora usando o site GPT vai poder fazer a redação perfeita. Fazer a redação e mascarar para o mercado de trabalho quem ele é, né? Fez, exato. Porque ela não vai dizer que foi ela que fez, ela não assina, não tem isso, né? Então, estava até discutindo essa questão autoral, né? Como definir isso? Como dizer, foi a autoria minha? Não, foi o ChatGPT. Porque o ChatGPT, essas inteligências artificiais, elas usam de bancos que são coletados do Facebook, que são coletados do WhatsApp, que são coletados dessas redes sociais, né? Instagram. Eles estão ali absorvendo isso tudo e estão aprendendo. E aí ele, tirou isso de onde? Pegou de onde? Então, questão autoral, né? Você falar sobre a questão... Se discute muito, porque ele está pegando isso de algum repositório, de algum lugar que aprendeu, mas aí, quem é a autoria daquilo ali? Então, em termos do ChatGPT, se discute muito isso, a questão autoral. Você fez, mas veio de onde? Por isso que as referências, você até pede, ele coloca algumas referências e tudo. É fantástico, mas o que deve ser feito é ser usado para o bem. Já pensou uma redação que... não conheço bem a parte do jargão jornalista, mas ele consegue fazer um texto muito bem escrito, muito bem redigido, muito bem falado. Por que não usar isso também num contexto, né? Eu acho que o que a sociedade precisa também reler são esses valores que de fato podem determinar sobre o caráter. Esses valores que podem determinar sobre a ética. É por isso que eu falo, a família, né? A questão da família, a questão dos valores que ele traz. Porque a pessoa que é criada nesse contexto, que tem respeito familiar, tem caráter, tem família, vem do contexto de viver bem, um cidadão ser bom, a probabilidade dele ser um cidadão bom é bem maior. Então é contexto mesmo de caráter, como você está acabando de falar aí. Entendi. Professor, me ajude a responder. Me diga o que é a vida. A vida? A vida é um dom de Deus, né? Acho que as pessoas têm que entender que a minha vida é um dom de Deus, é dado por Deus. E a gente às vezes banaliza muito, né? Já questão um pouco para essa questão. E eu valorizo muito a vida, né?
né? Você não adquire, você ganha, você recebe um dom de Deus, né? E dentro desse contexto, a vida é algo mais precioso que a humanidade tem. E que nós temos que preservar por isso, né? E aí, voltando um pouquinho para IA, a gente pode hoje chegar num contexto, né, de um Skynet. As pessoas perguntam, né? A máquina vai tomar de conta de tudo e vai destruir o mundo? Acredito que não, porque nós vamos ter muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Mas a vida é um dom de Deus. Tá certo. Gente, tá aí, professor Atílio Paulo. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação e contribuir com a gente aqui no 99 Show Podcast, deixar esse espaço à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço, velho. Estou aqui à disposição quando vocês precisarem dos temas. Tenho o maior prazer de vir aqui. E espero que tenha contribuído aqui com o programa de vocês. Muito obrigado. Certeza, obrigado. Gente, aproveita, segue aí esse sininho, colabora com a gente, que semana que vem tem uma entrevista ainda mais especial aguardando por você, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu! Come on!